Salve família! Fala fiel! Não tá tudo bem com vocês, nem comigo, afinal de contas, ontem o Corinthians perdeu. Olha o placar aí, ó, 2-0 fora de casa. Isso marca fatos na história do Corinthians. Meu amigo Thomas Rosolino, que hoje faz parte do meu timão, já esteve no Gazeta Esportiva, ele até tuitou, vou pôr na tela aqui para vocês acompanharem comigo, que o Corinthians conseguiu alguns feitos inéditos, né, nesses meses. Perder 4 clássicos seguidos pela primeira vez em 15 anos, ser eliminado pelo São Paulo em mata-mata pela primeira vez depois de 22 anos, perder na estreia da fase de grupos da Libertadores pela primeira vez em 22 anos e perder para um time boliviano pela primeira vez. Olha os fatos que temos aí, hein? Pelo amor de Deus. Vou soltar aqui também agora a ESPN, que hoje fez uma análise dessa derrota do Corinthians, teve um debate bem legal aqui, a análise da mídia. E assim, alguns pontos eu concordo, outros eu não concordo. Eu acho que não acabou pro Corinthians, tá, gente? Tem muito campeonato ainda, tem muito Libertadores ainda. O Corinthians vai jogar em casa, tem 3 jogos por fazer em casa, pode arrancar ponto do Boca fora, do Deportivo Cali fora. E assim, cara, é o grupo da morte, é um grupo difícil, mas eu acho que estão metendo muita pressão no Corinthians. Antes de eu dar o play aqui, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, fique por dentro de tudo que rola aqui no canal Jornalismo Corintiano. Vamos ver o debate da ESPN aí. Renato Augusto. Tivemos um jogo ruim, não jogamos bem. Um pênalti que, na minha opinião, não foi. Se a gente tivesse o VAR, talvez não daria o pênalti. É um torneio difícil. E agora temos 2 jogos dentro de casa para pontuar, para poder brigar pela classificação. O Corinthians teria condições de ganhar do Always Red, mesmo que dessem 2 pênaltis irregulares para o Always Red. Não, peraí, mas foi pênalti. Claro que foi, claro que foi pênalti. Claro que foi. Ele ficou segurando, puxando o cara uns 10 segundos até o cara cair. Chamado pênalti bobo, mas foi. A gente vai mostrar isso daqui a pouco, mas eu concordo com vocês. Mas se tivesse 2 pênaltis irregulares, o Corinthians poderia fazer 4-2 no Always Red. E depois a gente vai discutir o jogo aqui. O Always Red é o líder do grupo. Tem 3 pontos. Deportivo Cali, que venceu o Boca, 2-0, é o segundo colocado. Aliás, o Always Red já aprontou lá para o Internacional no passado, agora aprontou de novo. Boca e Corinthians sempre prontos para aprontar. Isso. E o Corinthians parece pouco pronto, né, para esse desafio. Se o Corinthians, por exemplo, tivesse ganho do Always Red ontem, ele poderia tropeçar um desses 2 jogos em casa. Não, porque ele está perdendo. Ele poderia empatar, por exemplo. Ganhou do Always Red primeiro jogo, já está com 3 pontos. Já tem uma vitória fora de casa. Não teria nada demais ele empatar com o Boca e ganhar o do Cali. Ou empatar com o Cali e ganhar do Boca. Ele faria 7 pontos em 3 jogos. Como ele já perdeu essa, agora ele tem a obrigação de ganhar as 2 em casa. Professor, eu dei um exemplo aqui ontem, do São Paulo no grupo com River, LDU e Binacional. Era um triangular também. River Plate, LDU e São Paulo. Aí o Binacional tirou ponto do São Paulo, ganhou a primeira. Tchau, São Paulo, foi pra Sula. Mas aí foi muita incompetência do São Paulo. Né? E ontem não foi muita incompetência do Corinthians? Então, que não pode se repetir. Mas aí não é porque perdeu do Always Ready. Aí é porque não vai fazer... Você está num grupo com 2 que concorrem com você. Se você perde ponto para esses, ao contrário do que acontece com o Always Ready, quando você perde ponto para o Boca ou para o Cali, isso tem um efeito duplo. Você está perdendo seus pontos e o outro está ganhando. Então, para mim, continua um triangular entre os 3. Sinceramente, do ponto de vista da matemática... Não é uma derrota que vá mudar grande coisa. E acho Discordo. Esse grupo... Não, o futuro dirá. A matemática a gente não pode adivinhar. Mas eu acho que essa relação direta de complicar a classificação com isso, não é isso que vai complicar a classificação. Vai complicar se perder ponto para quem não pode, que são os 2. Aí sim vai se complicar. Próxima rodada. O Boca pega o Always Red em casa. Chance do Boca fazer 3 pontos é muito boa, convenhamos. Não é aquele Boca, mas boa chance. Se o Cali Corinthians também vai ganhar do Always Red jogando na arena. Exatamente. Claro. O Cali pode fazer um joguinho enjoado com o Corinthians. Pelo que o Corinthians não está apresentando até agora, com o Vitor Pereira, pode chegar semana que vem e mudar tudo. Isso é fato, a gente não sabe o futuro. Mas, pelo que tem demonstrado até agora, se o Cali vier dar uma engrossada e arrumar um empatezinho com o Corinthians aqui, aí já começa. Então, aí o Cali vai para 4, o Boca com 3, o Corinthians fica com 1. E aí o Corinthians tem um confronto com o Boca. Aí não chega... porque não fez o serviço em casa contra o seu rival direto. Não porque perdeu do Always Red. Vai ter que ganhar do... Também. Perder do Always Red. Também, professor. Não é também. Você está dando os pontos para o outro. O São Paulo foi eliminado também porque perdeu para o Binacional. Mas por que não fez o serviço? Se tivesse perdido do Binacional e feito o serviço contra seus rivais diretos,
Era o Barcelona do River e LDU. Era o LDU. E o River Plate. LDU, São Paulo foi até para aquele jogo fora com chance. Isso. Né? Porque tinha vencido a LDU aqui mas fez com a LDU aqui em casa, 3-0. Dava a impressão que ia dar recuperação. Depois acabou, não venceu o River em 2 confrontos e não venceu a LDU. A questão é, prof, pode ser que, perdeu ponto para o Binacional, assim como o Corinthians perdeu para o Always Red. Só que aí o São Paulo não fez o dever do triangular depois, né? O Corinthians, ele pode viver a mesma situação, se ele não fizer. O São Paulo não fez, mas se a gente fizer a conta, se tivesse vencido o Binacional, ele teria se classificado. Depois, né? Então, mas ele teria se classificado. Então tinha um peso o Binacional. Porque ele podia ter ido mal com o River Plate e com a LDU, mas se tivesse vencido o Binacional, na somatória ali, teria passado. A grande questão é que ele perdeu ponto para a própria LDU, que pegou a vaga dele. Sim. Mas com a LDU foi uma trocação. Ganhou aqui, perdeu lá. Mas a LDU não perdeu para o Binacional. Aí é que não tá. pode contar com trocação. Nem o River e o São Paulo perdeu. Você aí é que tá. Os pontos valem os mesmos. Porque, por exemplo, você está falando de coisas óbvias. Isso. Claro que o professor tem razão no aspecto. Sim, se o Corinthians ganhar os 2 jogos do Boca... não tem drama. Se o Corinthians ganhar os 3 em casa, olha aqui, se o Corinthians ganhar os 2 jogos do Boca e os 2 jogos do Deportivo Cali, 12 são pontos. 12 pontos. Ele pode até perder o último jogo para o Always Red em casa. Claro que sim. Mas esses 3 pontos de ontem, eles valem a mesma coisa. Porque eu te pergunto, se tivesse o que é mais vencido difícil? ontem ou até empatado, mas principalmente se ele tivesse vencido, ele podia até ter um tropeço que ele já não pode ter mais. Então, porque o Corinthians... Vale a mesma coisa, 3 pontos. Ele poderia. Faz trocação com o Boca e com o Cali, certo? Aí 6 pontos. Ganha 6 em casa, perde 6. E o Always Red é o time para você ganhar 2 vezes. 12 pontos. 12 pontos vai. Mas isso é uma realidade que já não existe. Já não existe. Para mim, esse grupo começou e continua sendo um triangular entre os 3 que vão pegar as 2 vagas. O Always Red triangular, vai pegar. Mas esses 3 vão jogar 2 vezes com o Always Red. Tem 6 pontos aí em disputa. Então, o Corinthians já perdeu 3. Mas se ele fizer a lição de casa contra os 2, se ele ganhar dos 2 em casa, 6. Se ele empatar com os 2 fora, 8. Pode ir, 8. Talvez vencendo o Always Red. Aí vai ter que ganhar os do Always outros Red, ainda vão lá para Always Red. Vão. Vão jogar em Always Red. Always Red. Vão jogar lá em Always Red, que nem é em Always Red. Não né? Mas enfim. Também, eu tenho para mim que a questão... O que preocupa é o futebol que o Corinthians tem apresentado. Então, mas o Boca e não também... só na altitude. Do Boca. Então, não só na altitude. Esse é o cerne da questão. O Paulistão toda. só teve um jogo bom com o Vitor Pereira, que foi contra a Ponte Preta. Que vai ser o Always Red aqui, né? Esse jogo do Always Red aqui é o jogo mais próximo daquele jogo com a Ponte Preta que o Vitor vai ter. Para o Corinthians fazer os 9 pontos em casa, que o William, inclusive, falou ontem. Eu acho ganhar que do Cali, é favorito em casa. Próxima rodada, ganhar do Cali, ganhar do Boca depois na terceira rodada e lá na última ganhar do Always Red, ele tem que jogar mais do que ele está jogando. Coletivamente, bem individualmente. Ontem, para mim, o jogador que ainda tentou e conseguiu boas jogadas foi o Renato Augusto. Para variar. Para variar, o Renato Augusto. Até o William teve abaixo. Tem a questão da altitude, a gente tem que levar em consideração. Mas a gente tem que levar em consideração também que o outro time também não era lá grande coisa, né? Porque o Corinthians não vem jogando bem nem na altitude. Nem o mais forte da Bolívia. Né? É verdade. Nem a nível do mar. O mais forte da Bolívia é o Strongest. Entendi. Mas quem tá sempre pronto, quem é? É o Always Red. Nossa, essa foi boa, hein? Vamos fazer mais um intervalo. Essa aqui é pra parar tudo, né? Vamos pro intervalo, né? Vamos pro intervalo.